Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, eu trago a análise pra vocês com spoiler dos episódios 7 e 8 de Days, Jones and the Six. Antes de eu comentar pra vocês quais foram as minhas impressões, comparativos em relação ao livro, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, pois para que a gente dá várias dicas literárias e já comenta o que você achou desses episódios. E lembrando, caso você ainda não tenha visto o 7º e 8º episódio, vai lá na Prime Video, assiste e volta aqui pra conferir o vídeo. E gente, se você deu uma desanimada na semana passada, já deixa eu dar o recado, vá assistir porque tem uma grande crescente, principalmente em relação ao 8º episódio. Faço meu convite, inclusive, para você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Rede da Dancinha Scooby, estou como Pets e Livros. E agora, chega de lenga-lenga e bora pra análise. Bom, confesso pra vocês que, caso você já tenha visto a minha análise da semana passada, eu gostei bastante do episódio do número 6, daqueles momentos das gravações. Teve alguns poréns. No entanto, a gente nessa semana teve o episódio 7º e 8º. E eu devo admitir pra vocês que eu tive uma grande diferença se comparado aos dois episódios. Vamos começar com o 7º episódio. Ele começou de uma forma maravilhosamente bem, que foi trazendo a Simone à tona na história. Todo esse background dela na questão do disco, nas boates, o relacionamento dela. Isso não tem no livro, mas é algo que não tem no livro que fez uma grande diferença. Eu gostei muito da forma que a Taylor traz na série toda essa visibilidade para a história da Simone e também toda essa questão que envolve uma mulher preta na década de 70, transformando o poder da voz em um novo gênero musical, que é o disco, bem como a forma que as boates tinham essa distinção, como o comportamento também beirava diferente, dependendo do tipo da boate. Toda essa questão também do relacionamento LGBTQIA+, ali a gente tem um relacionamento sáfico entre duas mulheres. Bom, imaginem pra vocês se hoje, nos dias atuais, já é difícil ter um relacionamento entre duas mulheres, o quanto sofrem preconceito. Agora imagina na década de 70. Então era algo realmente que a série mostra como é difícil pra Simone também assumir esse relacionamento. Primeiro porque ela tem muito medo que ela não consiga crescer tanto quanto ela gostaria no meio musical, por ser um meio que infelizmente era predominantemente formado por homens brancos e homens preconceituosos. Então, querendo ou não, a gente viu em outros episódios como foi difícil para Simone ser mulher, um retrato de quanto foi difícil para as mulheres nesse meio musical, que muitas vezes acabava assim sofrendo assédio. E aí ela viu que às vezes, se ela assumisse o relacionamento dela com uma mulher, ela poderia não chegar no pico da carreira. Por isso que ela fica ainda muito fragilizada nesse primeiro momento de assumir um relacionamento. Então até é engraçado porque a forma como a namorada dela fala assim: se você não consegue assumir o nosso relacionamento na nossa boate, onde tem mais essa liberdade, então onde a gente vai ser livre? Então é bem interessante, sabe? E aqui é engraçado porque a Simone, ela bombou nas boates, esse novo gênero disco. E era engraçado, ela tinha uma única música que foi tocada nas boates, depois ela fez um outro single e ela simplesmente conseguia fazer 4 shows por noite. Essa primeira parte desse episódio foi extremamente diferente do livro, mas que fez todo um adicional. Foi muito bom, foi lindo ver o relacionamento das duas, o apoio que uma tinha com a outra, o envolvimento delas e bem como todas essas questões conflitantes que trazia à tona em relação aos sentimentos da Simone, bem como essa questão dela expressar o sentimento para as outras pessoas e a fragilidade dela, de certa forma, de assumir que ela era uma garota que gostava de garotas, né? E aí, o que começa? Vem uma carta da Daisy
falando que ela precisava dela urgentemente. E a Daisy, ela simplesmente foi pra Grécia. No livro é um pouco diferente, ela não vai pra Grécia, mas na série ela vai. E é engraçado porque no livro, na realidade, quem vai atrás da Daisy é a própria Simone, porque a Daisy desapareceu. E aqui na série é diferente. O Ted, que é o produtor de Daisy Jones and the Six, ele acha extremamente estranho o desaparecimento da Daisy e liga pra Simone, porque eles gravaram um disco, as músicas deles estão em alta, eles são capa da Rolling Stones, então eles passou mais de um mês, ela não apareceu na inauguração do disco, ela não apareceu para os ensaios da turnê, e ele se questiona se tá tudo bem com ela e se ela vai aparecer para assumir então a posição dela como cantora na banda na turnê que está para começar, do disco Aurora. E aí ele liga pra Simone, e a Simone, ela naquela época não falava tanto assim como a Daisy. Imagina, a vida da Simone deu uma engrenada gigantesca, né? Só que ela já falava algumas semanas atrás, achou estranho, e logo vem essa carta falando que ela precisava muito dela lá na Grécia. E aí no primeiro momento a Simone, ela larga tudo, abandona os shows, a namorada inclusive fala, mas você vai assim do nada? Não dá pra esperar fazer os shows, e a gente vê a forma como ela fica extremamente ansiosa, porque fica com medo, porque no ponto de vista dela, ela é a única pessoa que a Daisy tem na vida. E então ela não tem os pais na vida dela pra socorrê-la. Então ela fica se questionando, será que ela foi presa? Será que ela tá passando por alguma dificuldade? Então ela não pensa duas vezes, ela larga os shows que tem na agenda e vai pra Grécia, e junto vai a namorada. Chegando lá, a Daisy tá simplesmente parecendo uma fada saltitante. Aí estamos na metade do episódio. Até a metade do episódio eu curti demais. Mesmo não sendo nada a ver com o livro, pra mim fez uma grande diferença, trazendo todo esse plano de fundo que eu senti falta da Simone nos outros episódios, desde que ela embarcou para Estados Unidos. Então assim, até aí foi tudo bem. Mas aí veio quem? A Daisy saltitante igual um Bambi feliz. Gente, ela parecia que tava assim nas nuvens. E não é o que acontece aqui no livro, na realidade. Na realidade, quando a Simone chega, a Daisy tá muito louca. O relacionamento é extremamente tóxico um com o outro, e o abuso de drogas e álcool é algo fora do comum. Então, quando a Simone conhece o Nick, né, na série, é totalmente diferente do livro, porque eles estão assim muito felizes. A Daisy parece estar bem lúcida, bem limpa, bem saltitante e feliz. E ela simplesmente fala pra Simone que ela queria ela extremamente com urgência, porque ela vai se casar e ela precisava da dama de honra dela. Tem aquela primeira contato de comoção e estranhamento da Simone, porque ela percebe que a Daisy largou tudo por algum motivo, que é o Billy, né? A forma que os sentimentos dos dois ficaram controversos, e ela simplesmente abandonou tudo, não queria sofrer. Conheceu um cara, que é esse Nick, que tem uma personalidade que, beleza, na série ele parece ser uma pessoa muito boa no primeiro contato, só que a Simone não se conforma que a Daisy simplesmente se apaixonou por um cara por menos de um mês e vai se casar. Mas tudo bem, a Daisy deixa claro pra Simone que ela não pretende retornar a tocar com a banda, pra ela acabou esse ciclo na vida dela e que ela quer ser feliz, e a felicidade dela é do lado do Nick. E aí os dois então vão se casar. E naquele momento do casamento é até engraçado, porque a Daisy, ela faz um relato que de todas as coisas na vida, aquele dia em específico, ela não se arrepende. E aí, é claro, é nítido, é bem bonita a imagem do casamento dos dois, é um momento muito feliz, onde ela está extremamente feliz, e é um momento mágico na vida da Daisy, uma vida cheia de sofrimentos. Naquele dia ela se sentiu especial, ela se sentiu única, e ela não se arrepende deste momento. E aí, até aquele momento, a gente percebe que eles dois estão muito limpos. Aí, do nada, eu já tava puta, porque pra mim tava totalmente diferente do que era no livro, né? Aí, do nada, terminou o casamento e o cara já virou outro. Tipo, vamos fumar um ácido e mergulhar nas ondas do mar? E eu fiquei tipo, que coisa mais aleatória. Então, assim,
Até o casamento, ele parecia um cara extremamente... que tinha camadas, tinha problemas, mas a Daisy completava um ao outro, um tava naquela bolha de felicidade. Passou o casamento, a gente começa a ver as perninhas dele, né? A sujeirinha dele saindo, ele abrindo as garrinhas e mostrando quem ele realmente era, inclusive ele fazendo a cabeça da Daisy para ficar contra a Simone, porque ele vê que a Daisy, em um momento, comenta com ele sobre os sentimentos que envolveram ela e o Billy, e ele fica inseguro ao ponto que ele fica tão inseguro até com a melhor amiga. Então, gente, que cara problemático. E eu fiquei muito chateada com a Daisy, porque ela consegue ser influenciada por ele ao ponto de que ele fala: você não percebe que a sua amiga, na verdade, te ama e ela quer que você volte para Los Angeles por causa dela? E não por causa da música em si. E aí a Daisy, em uma conversa com a Simone, joga na cara dela, tipo assim: você tá fazendo tudo isso porque você me ama? Porque você está com ciúmes do meu relacionamento com o Nick? É isso, pra mim, a Simone simplesmente pisou na cara da Daisy e arrasou. Ela ficou extremamente magoada, e eu entendo esse ponto, porque imagina, gente, é uma posição que a Daisy colocou a Simone, que é muito difícil. É a mesma coisa... tipo assim, ela tinha uma amizade tão grande, tão intensa, e jogar isso na cara dela é muita falta de respeito. E aí a Simone, ela simplesmente vai embora, e ela fala uma frase muito impactante pra Daisy, que é: sim, eu te amo, mas eu te amo de uma forma que não é essa relacionada ao relacionamento amoroso. É um amor realmente de irmãos, um amor que te quer bem, e quando a pessoa realmente te ama, ele fala as verdades na sua cara. Então, ela vai embora e a Daisy começa a perceber que realmente ela pisou na bola. E aí a gente começa a ver que o Nick também consegue... a gente consegue perceber que o Nick não tinha dimensão da grandiosidade da fama da Daisy. Ele encontra, então, a revista Rolling Stones, tem a Daisy ali, e aí ele percebe que tem uma oportunidade ali e fala: por que não voltarmos para você fazer essa turnê? Você não vai sofrer, eu estarei ao seu lado, as pessoas não vão te magoar. Então meio que essa vai ser a base dela, o alicerce dela vai ser o Nick, e ela então volta e retorna, encerrando o episódio, os dois num táxi, ouvindo a Daisy cantando. E eles perguntam: essa é você na rádio? Ela: sim, sou eu. O que eu achei do episódio 7? Até metade eu gostei demais, e a outra parte eu não gostei, porque eu achei muito diferente do que a gente tinha aqui do livro na questão da composição da personalidade do Nick, bem como o relacionamento dos dois, que seria algo extremamente tóxico. No entanto, eu queimo a minha língua, porque a gente vai para o episódio 8, e esse, sem dúvida, é um dos melhores episódios até então da temporada, que é quando a gente vai realmente ver a Daisy se afundar muito, mas muito mesmo. Então a gente vai começar o episódio com eles embarcando em uma turnê, e é bem engraçado porque, na verdade, meio que eles fizeram um mix aqui, porque tem a turnê antes The Numbers aqui do The Six, e a Daisy fazendo a abertura do show deles, mas eu acho que eles vão botar algumas coisas que era anteriormente mais pra frente, e no final fez o mesmo resultado. Então é bem engraçado porque a gente vê assim que vai ter 2 ônibus, e aqui no livro comenta que eles tinham 2 ônibus, mas não diz o plano de fundo de como chegou a ter 2 ônibus. E essas partes é bem engraçada das coisas, porque Billy tá extremamente puto com a Daisy está extremamente puta com Billy. Ela quer se opor às opiniões dele e das coisas que a banda concordou durante os períodos de ensaio, quer determinadas músicas, quer, enfim, mandar também, né? Não quer ser mandada por ele, ela quer mostrar que ela veio pra ser alguém de palavra e poder na banda. E as exigências são: vai ter um ônibus pro pessoal porra louca e um que não usa drogas. Então eu fiquei, naquele momento eu fiquei assim: caraca, deve ser extremamente difícil pra ele, porque é algo muito visível nesse episódio, que não era algo tão exposto, a utilização e o abuso de drogas e álcool por
todos da banda. Não é só pela Daisy, é todos da banda no fim dos shows. Usam muita droga, inclusive o irmão, e bebem muito álcool. Então eu fiquei me questionando assim, cara, deve ter sido uma barra muito difícil pro Billy ali sozinho ter que passar por todas essas tentações, sabe? E naquela época não tinha muito esse conceito e conscientização por quem passou por um grande vício e tá passando pelo processo de superação, sabe? Então até tem uma parte que eles chegam em uma cidade e tem um fã que dá um pacotinho, que eu não sei se era maconha, enfim, pro Billy, e na hora o Road, que é então aquele produtor das viagens, pega o pacote na hora pra, né, porque ele sabe do vício do Billy. E ele não quer fazer com que o Billy caia na desgraça de novo, né? Então é bem interessante esses aspectos que o livro vai trazendo, e a questão da dificuldade do Billy. Por exemplo, o Billy, quando termina o show, em vez de ele ir pro ônibus pra comemorar com a galera, ele pega, coloca roupa de caminhada e vai correr. Ele tenta colocar alguma rotina na vida dele, naquele período que ele tá na estrada, pra ele não cair na tentação. Inclusive, nesse momento ele tá distante até da própria Camila, e nos primeiros momentos a gente até vê ele tentando ligar, e cara, era de madrugada, ele querendo acordar a esposa, a filha, enfim. Depois ele vê que não dá pra ficar tentando ligar pra elas porque é um horário péssimo, e aí ele vai, embarca nessa questão da caminhada. E aqui no livro até tem momentos que ele até comenta com o Ted, fica horas no telefone com o Ted pra ele esquecer de tudo e vir um sono, sabe, dormir. Mas é muito interessante, sabe, o ponto de que mostra uma rotina na série que ajuda muitas pessoas que passam por algum vício no momento que estão superando ele, é colocar rotinas, colocar métodos na vida para que não venha cair na tentação. E aí, em contrapartida, enquanto ele está nas suas caminhadas noturnas, a gente vê a putaria rolando solta naquele outro carro. Então, a Daisy com seu noivo estão mais que loucos. E aí eu comecei a conhecer ele e ela. E aí esse marido dela começa a sentir ciúmes muito nitidamente do Billy, porque os dois é cão e gato fora do palco, mas no palco não tem como negar a conexão que o Billy tem com a Daisy, o envolvimento, as músicas trazem sentimentos que os dois desenvolveram. Não foi uma música que um escreveu e o outro escreveu, foram músicas que eles escreveram juntos e que eles colocaram os sentimentos mais nus e crus ali. Então é uma coisa extremamente nítida, e ele começa a perceber isso, bem como ele até chega a comentar pra Daisy que ela fica outra no palco, que não parece a Daisy que ele conhece. E ela fala, não, eu sou a mesma. E aí a gente vai começando a ver o quê? As coisas piorarem gradativamente. E como todo mundo louco, quem percebe que a Daisy tá ficando pior é o próprio Billy, porque ele é o único que tá sem beber e sem fumar ali, sabe? E até ele comenta com o Road e fala, você tá vendo o que eu estou vendo? A Daisy não está comendo, a Daisy tá trocando algumas palavras, a Daisy tá desafinando em algumas músicas. Aí o Road comenta, por que você não fala com o marido dela? Vai que você dando um toque, tente cooperar nessa questão. E aí o Billy vai falar com o marido da Daisy. E aí é que a coisa fica feia, porque o marido fala assim, cara, supera, ela tá sendo feliz sem você. Aí o Billy fala que não tem nada a ver, aí os dois caem na porrada. E aí quando os dois caem na porrada, o marido fica muito puto, e aí a gente vê como que ele começa a sabotar a própria carreira da Daisy, entre aspas, meio que colocando na cabeça dela que ela não precisa de ninguém. E aí a gente começa a perceber que ela quer negar a droga, tipo, num café da manhã, o Road foi até entregar, porque ele falou, olha, você não jantou, você não almoçou, não tomou café, então eu tô trazendo aqui no quarto pra vocês. Aí a gente vê, então, que tá tendo problemas, a gente vê que a Daisy começa a aparecer com hematomas, porque às vezes ela tá tão loucaça da droga que bate nas coisas e não percebe, e ela fica machucada posteriormente. A gente vê uma cena bem nítida que ela perde a hora, ela comenta assim, que horas são, eu tenho que passar o som com a banda e tal. E aí o marido dela fala assim, você não precisa, a Daisy não precisa passar som, a Daisy não precisa aquecer a voz, a Daisy não precisa disso.
E aí ele faz o quê? Vamos usar um ácido aqui. E ela não quer usar aquela droga, mas ele insiste e aí os dois usam. Aí vai posteriormente passar para aquele momento onde ele briga com o Billy, então tá esse conflito grande. E aí vamos para o fatídico show, onde a Daisy tá insana. A gente já vê que ela usou droga de manhã com o marido, a gente vê que ela não se alimentou do café da manhã direito, a gente vê ela usando drogas na hora para entrar no show e ela repete a dosagem da droga durante o show, que eu achei assim, caraca, ela puxou uma ali na hora do show e ela tá tão insana, tão louca que ela cai. Ela fica tonta, ela perde a noção do espaço, ela tomba e bate a perna na bateria, alguma coisa assim. O Billy tira ela na hora do palco e fala, você tá louca, Daisy, você tá sangrando. A perna dela toda estourada, ele faz um curativo, amarra uma bandana, né, na perna dela, e ela fala assim, cara, eu não tô sentindo nada, eu vou voltar para o palco. E ele fala, não vai voltar, eu vou. E ela volta. E aí o que ela faz? Ela puxa uma música que ele não quis que fosse parte do repertório do show, que é a música que os dois gravaram, né? Que é I wanna go, we don't wanna know, I know, and me, hey baby, oh, you can nothing seem better. Então aí ela canta aquela música que é a primeira que eles gravaram, que é We Look Us Now. Ai, gente, não me recordo o nome da música, mas é aquela música que ela alterou a letra dele original e aí ela canta sem banda, sem nada e o público vai à loucura. E naquela hora o Billy viu que ela estava sendo afrontosa. Ele larga tudo e sai do show. O Road vai atrás dele e fala, cara, não dá pra ser assim, releva, foi só esse show. Aí ele fala, não, ela tá louca, ela tá fora de si, a gente tem que tirar ela da banda, eu vou ir falar com ela agora pra tirar ela da banda. Nisso o show já terminou, a Daisy volta pro quarto e é aí que a gente vai começar a ver o fundo do poço mais fundo. Porque ela fica louca, o marido fica louco, o marido incentiva ela, tá vendo? Você não precisa do The Six, você não precisa de banda, você arrasa sozinha, não precisa ter ninguém te acompanhando, você manda naquela porra toda. E aí os dois loucaços, bebendo, se drogando, ficando loucos em paralelo quando o Billy tá conversando com o Road. E aí o Billy então decide tirar a Daisy da banda, porque não dá pra ter alguém estável desse jeito na banda, que vai interferir, né, no The Six. E aí ele vai até o quarto, o Road tá junto, ele vai até o quarto, ele bate várias vezes na porta, o marido fala que a Daisy tá bem, que não vai abrir a porta, e aí os dois ficam assim, quê? Tipo, por que ele tá me falando que a Daisy tá bem? Eu só quero ir falar com ela pra, tipo, tirar ela da banda. E aí, nisso, liga um alerta vermelho na cabeça do Billy e ele percebe que tem algo errado. Nisso, ele abre a porta com toda a força e entra e... Gente, aí essa é a parte mais, assim, difícil de ver, que é o momento que a Daisy, ela tá tendo uma overdose. Então, o Billy corre disparado pro banheiro, tenta sacudir ela, o Road fica ligando para um médico falando códigos, né, porque eu acho que naquela época existia muita overdose e médicos já tinham códigos para saber do que se tratava. Nisso o Nick, que é o marido, simplesmente está arrumando as suas coisas e aí o Billy fala, tá indo pra onde, cara? Tá indo pra onde? Ele, cara, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar aqui. Simplesmente ele mete o pé, porque a Daisy tá sem batimento, sem respirar, tá desacordada. E ele vaza, e nisso eles botam até álcool num pano pra tentar acordar, reanimar ela, e aí termina o episódio numa cena da Daisy abrindo os olhos e se deparando com o Billy. Então a Daisy não morreu, mas ela passou por um momento muito difícil. E aí, gente, foi um momento que foi difícil pra mim assistir. Comenta aí se pra vocês foi impactante. Mas finalmente eu vi a Daisy que tava nos livros. Não que seja uma característica dela ser drogada, mas porra louca. E ela foi porra louca no episódio todo. Finalmente entregaram. Aí o que eu posso dizer pra vocês? Poxa, a gente tá no 8º episódio pra ter tido uma crescente e pra expor tanto.
Então eu acho que eles poderiam ter exposto muito mais um pouco antes. Mas eu compreendi. Porque, querendo ou não, era igual aquela questão da banda. Eles estavam usando, só não era algo explícito. E será que precisava ser explícito? Porque era algo que ficava nas entrelinhas, subentendido. Então, assim, eu acho que teve uma grande crescente na série. E eu acho que daqui pra frente, os últimos 2 episódios vai dizer tudo. Coisas que me incomodaram nesse episódio foi a questão de Camila ter deixado bem claro pra nós que realmente aconteceu algo com ela e o Ed. E poderia muito bem ter acontecido como foi no livro, sabe? Teve um carinha do colégio que se envolveu. Poderia ter sido outra pessoa, achei um pouco desnecessário. Não precisava nem terem confirmado pra gente que aconteceu algo, porque ficou meio subentendido. Outra coisa, que eu não gostei tanto é que nos shows repetia muito a mesma música, inclusive essa música nem tá no Spotify, e era o mesmo trecho. Então eu acho que poderia ter, nos shows, ter mudado um pouco, sabe? Mostrado um pouco das outras músicas naqueles pequenos takes pra não ficar algo tão repetitivo. E aí agora eu entendo, será que a gente não teve os shows antes nos outros pra não ficar algo repetitivo? Talvez. Mas tirando isso, pra mim foi um episódio nota 10. Sabe? De todos os episódios, esse foi o que mais me deixou com o coração aflito, que me fez ver muitas características que estavam no livro. E até o momento, esse pra mim é o melhor episódio. Depois o terceiro, que é quando eles fazem aquela gravação e que fica no ar assim, que pra Daisy foi a melhor coisa do mundo e pro Billy foi a pior coisa. Aí temos o 6º episódio que eu curti muito, que é a gravação dos discos. Então assim, tá sendo uma série até o momento mediana. Eu acho que falta mais intensidade. Como foi nesse episódio, eu acho que poderia ter tido intensidade nos outros também, ou encurtar algumas determinadas coisas. E eu agora estou surtando. Esse pra mim foi o melhor episódio e eu quero muito saber qual o desfecho que vai ter a história. Será que eles vão mudar? Será que o Billy vai ficar com a Daisy? Será que a Karen... Ah, deixa eu comentar uma coisa que eu achei meio desnecessária, foi que a Karen simplesmente expôs o relacionamento dela com o Warren. E, tipo, a gente sabe que no livro não é bem assim que acontece, né? Que é depois que eles descobrem. E aí eu me questiono, será que vai aparecer a gravidez dos dois? Porque é um marco muito que me impactou na leitura de Daisy Jones and the Six. E eu não sei se vai aparecer. Até agora não apareceu e isso me preocupa. Então, essas foram as minhas impressões do episódio 7 e 8. Comentem aí o que vocês estão achando da série. Bora fofocar. E na outra semana vai encerrar a série, né, com o 9º e 10º episódio. E na segunda-feira eu venho trazer a análise dos últimos 2 episódios, bem como um contexto geral do que eu achei da série. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!